Olá, caros alunos, estamos de volta. Falamos sobre as peculiaridades da jornada de trabalho e agora vamos relembrar a questão dos intervalos, né? O chamado intervalo intra-jornada, né? Nós já vimos em vídeos anteriores, inclusive nos links que eu disponibilizei em outra oportunidade, que esse intervalo intra-jornada consiste, na verdade, num período destinado ao repouso e à alimentação, né? Ou seja, não é computado na jornada de trabalho. De acordo com o artigo 71 da CLT, quem trabalha mais de 6 horas tem direito ao intervalo mínimo de 1 hora. Se a jornada é inferior a 6 horas, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Veja, perceba que haverá direito a ter este intervalo, ainda que de forma mínima ou importe mínimo, ok? Então, quando o período de descanso é descumprido por parte do empregador, o empregador vai então ficar obrigado a remunerar o período correspondente como se fosse horas extras, ou seja, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Veja, eu falei no mínimo 50%. Existem categorias que pode chegar a 100%, 70%. Isso vai tudo depender de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, ou seja, de uma discussão acerca da quantitativa, de percentual a ser pago a título de hora extra, por parte de uma discussão entre empregados e empregadores já estipulada numa convenção coletiva. O fato é que, descumprido esse período, haverá então o reconhecimento, a necessidade de reconhecer a hora extra, ok? O intervalo de 1 hora ele pode ser reduzido em situações especiais, até já na sala de aula me perguntaram assim, mas no meu caso é 1 hora, ou ainda é 40 minutos ou meia hora. Veja, isso tudo pode ser relativizado, pode ser reduzido em situações especiais, e aí você vai verificar aí hipóteses em que há 30 minutos, de horário para refeição, mas tudo isso tem que ter autorização. Se não tiver previsão no acordo coletivo, tem que ter previsão aí, ou autorização do Ministério Público do Trabalho, A reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467 de 2017, ela passou a admitir a redução para 30 minutos, desde que haja previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Porque, na verdade, o que fez, em muitos pontos, essa reforma, foi reconhecer algumas práticas que já eram consolidadas, ainda que informalmente. Então, ele trouxe aí, agora, disciplinando essa possibilidade, mas sem deixar ao bel prazer, ou aquela liberalidade de empregado e empregador. Vai necessitar, para depender da categoria, de um acordo ou de uma convenção coletiva nesse sentido, ok? No que diz respeito às horas extras, nós temos que dizer que a legislação trabalhista permite que empregados prestem até 2 horas extras a mais de trabalho por dia. Ou seja, uma jornada normal de trabalho, 8 horas, ele poderia, em regra, fazer mais 2 horas extras para acrescentar a sua remuneração ou para atender a demanda por parte do seu empregador. Muitas vezes, podemos considerar que muitas vezes o empregado não quer fazer hora extra, mas existe uma necessidade do empregador, e o empregador então convoca esse empregado para fazer o trabalho extraordinário, e para tanto, já que é uma necessidade do negócio dele, da atividade que ele explora, ele deve remunerar de acordo com o que tiver lá previsão na convenção coletiva, ou ainda em 50% se não tiver convenção, o que diz a Constituição Federal, na remuneração dessas horas extras aí. Então ele paga a hora mais 50% no mínimo. É óbvio que nós já falei também que aqueles que trabalhavam no Japão, os decassegues, já que eu comentei com os senhores, na verdade a hora extra lá no Japão é o que se paga mais, Então os brasileiros se sujeitavam a trabalhar lá até 16 horas por dia, ou seja, o dobro da jornada normal de trabalho,
para ter uma remuneração maior. Do ponto de vista da saúde, não é razoável, mas havendo uma necessidade, financeira, eles se submetiam a essa realidade. No Brasil, a gente sabe então que numa jornada de 8 horas é possível 2 horas a mais a título de hora extra. Ok? Essas horas extras, além da jornada, portanto, elas devem ser pagas com adicional de pelo menos, como eu disse, 50% do valor da hora normal, ou compensadas por meio de banco de horas. Mas veja, o banco de horas, eles devem instalar também pré-estabelecidos na convenção, no acordo. Esse banco de horas ele não pode ser criado numa convenção particular entre empregador e empregado. Deve constar, sim, a sua instituição por meio de regulamentação no acordo coletivo ou numa convenção coletiva. No que diz respeito às horas de deslocamento, aquelas horas que nós falamos lá em itinere, nós já adiantamos na aula anterior que esse tipo de reconhecimento, com o advento da reforma trabalhista, caiu, ou seja, essas horas de deslocamento só eram pagas, até antes da reforma trabalhista. Inclusive eu dei para vocês o exemplo, dos trabalhadores da usina, da nossa realidade aqui em Porto Velho, muitos deles às 4h30, 5 da manhã já estavam nos ônibus, que iam levar a planta de trabalho. Então, essa hora de deslocamento, ele era computado na jornada de trabalho. Isso com a reforma trabalhista, para grande parte das categorias de trabalhadores, não existe mais. Então, antes da vigência da reforma trabalhista, o período gasto no trajeto entre a casa e o trabalho, em que o empregador fornecia os transportes aos empregados para realizarem o trabalho, naqueles locais pré-estabelecidos ou de difícil acesso, por exemplo, plantações, a própria área da usina, a mineração, construção, etc., fábricas também, para além do perímetro urbano, não eram atendidos por serviço de transporte público, portanto, disponibilizavam transporte, o próprio empregador, Esse tempo era considerado como hora itinere, ou seja, era hora trabalhada, porque ele está se deslocando da casa para o trabalho. E esse horário tinha que ser, obviamente, remunerado. Agora, esse período não mais pode integrar a jornada de trabalho por disposição legal, ok? No que diz respeito aí ao tempo à disposição do empregador, nós também vimos aí que essa reforma trabalhista trouxe uma outra mudança, Por exemplo, haviam atividades que estavam incluídas na jornada de trabalho, que eram pagas como hora normal ou pagas como hora extra, de acordo aí com o entendimento de que o empregado estava sempre à disposição do patrão, e por tal disposição, incluía a jornada de trabalho, ou se transpusesse, se avançasse para além da jornada de trabalho, seria reconhecido como hora extraordinária, isso não mais existe, inclusive dei o exemplo para vocês das enchentes, da turba, por exemplo, uma manifestação que está ocorrendo para além dos limites de uma fábrica ou de uma empresa, e que os empregados escolhem ao final do tempo de trabalho, da jornada de trabalho, permanecer no interior para buscar proteção. Ou ainda, não está acontecendo nada disso, ele prefere ficar no estabelecimento que trabalha para estudar, para fazer alguma atividade particular. Isso não pode ser compreendido agora, depois da reforma trabalhista de 2017, como hora, que compreenda a jornada de trabalho, e tampouco hora extraordinária, ok? Então, de acordo com o texto atual, não é computado o período extraordinário, ou seja, para além da jornada, aquele que excede então a jornada normal, quando o empregador, quando o empregado, por escolha própria, buscar aí
proteção, né, pessoal, haja vista insegurança em vias públicas ou más condições climáticas, falei das enchentes em São Paulo, né, em Minas Gerais, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, né, vai lá estudar para um concurso ou utilizar lá a internet, porque na sua casa não tem, enfim, entre outras atividades. Essas atividades que estão lá no parágrafo 2º do artigo 4º, salvo o melhor juízo, né, da CLT. Aí vocês devem dar uma olhadinha lá, porque vai dizer sobre, incluindo atividades aí, lazer, descanso, práticas de religião, né, alimentação, enfim, até troca de roupa, né, banho, tem algumas empresas que fornecem alojamento, né? Então esses períodos que os empregados utilizarem para atividades particulares não serão computados. Veremos os turnos ininterruptos de trabalho, né? Essa modalidade de jornada de trabalho no próximo vídeo. Até lá!